Olá amigos do nosso canal MR Concertos em Eletrônica. Estamos mais uma vez de volta com todos vocês, agradecendo a você que está assistindo esse vídeo. Esse vídeo hoje é em cima de uma dica a partir de pedido do pessoal aí que fez perguntas referente a se tem como a gente medir um Zener, um diodo Zener na placa. Ok? Me perguntaram isso aí, eu falei que tinha como, né? E eu ia gravar um vídeo especial dessa dica. O objetivo é o seguinte: você testar o Zener sem precisar de soldar ele, tirar fora, né? Porque Zener, você que é de eletrônica sabe que ele quando ele está em curto, você testa lá em curto, beleza, você sabe que está ruim e tira logo fora. Mas às vezes acontece dele não estar em curto, ele está simplesmente alterado. E quando o Zener está alterado, para você identificar, normalmente o pessoal precisa tirar ele fora. Se tiver outro novo, comparar a resistência dele, né, com o diodo novo que você tenha. E tudo isso gera trabalho, perde tempo. E o colega aqui perguntou, eu não lembro agora o nome dele, se tinha como a gente testar o Zener na placa sem precisar tirar o Zener fora e pelo menos ter uma base que aquele Zener ali está funcionando normal, porque assim já economizaria o tempo de você estar arrancando a peça fora e você já prosseguir na busca do defeito, procurando outro problema, se no caso o Zener estiver bom, né? E aí eu fiz aqui um esquemazinho básico para orientar aqui como é que a gente pode fazer isso, pessoal. Você tem aqui, eu escrevi no papel, depois vou mostrar aqui a montagem que eu fiz. Você tem que ter uma fonte. Eu tenho aqui essa fonte de 30 volts DC, né? Essa fonte aqui, no caso, pode ser uma fonte fixa ou uma fonte regulável. No meu caso aqui eu estou usando uma fonte regulável. Estou com uma fonte aqui gerando os 30 volts. Esses 30 volts vai entrar o negativo direto no teste. Eu estou com o teste aqui, ok? Um lado vai direto negativo no teste, o positivo eu vou, através de um resistor de 1K em série, eu vou jogar no positivo do teste, ok? Então ele fica assim, esse resistor de 1K, ele é necessário ter, que é para fazer uma limitação na hora de você fazer a medição, ok? Para evitar de fumaçar ou queimar alguma coisa. Bom, pessoal, então é desse jeito. A gente vai ter a fonte de 30 volts. Essa fonte vai entrar no multiteste direto, negativo, positivo, em série com o resistor de 1K. Esse resistor pode ser um resistor de potência baixa mesmo. Ele é apenas para limitar a corrente. E outra coisa, e a ponta de fazer o teste na placa, ela vai sair daqui, ó. Ela não pode sair desse lado de cá não, ok? Porque se você for tirar essa ponta, sair de lá de cá, quando você for medir, você vai queimar o LED. Ou vai queimar o Zener. Porque você vai estar jogando 30 volts direto no Zener. Aqui eu estou jogando os 30 volts através do resistor de 1K. E o multiteste, ele vai, na hora que eu estiver colocando em cima do Zener aqui, no sentido direto, ele vai medir a tensão do Zener. Se for um Zener 12 volts, um Zener 15 volts. E no sentido reverso, ele vai dar a corrente de fuga, né? No caso, a gente sabe que quando é de silício, ele é em torno de 0,7 volts. Quando é de germânio, ele dá uma faixa de 0,2 volts. Então, é esse aqui o esquema. Esse aí é uma coisa bem simples. Eu montei aqui para vocês verem. Eu tenho aqui os 30 volts. Eu estou chegando aqui com os 30 volts aqui, positivo e negativo. Estou entrando no teste negativo direto, ok? Vou ligar aqui o teste, deixar em 30 volts e está monitorando. E como eu disse a você, a ponta de teste ela não sai direto aqui não. Ele sai depois do resistor de 1K. Então tá aqui, ó, em série com o resistor de 1K. Aqui sai a minha ponta preta e vermelha aqui, ó. Essas duas pontas que justamente vai ser essas pontas aqui, para eu testar o Zener no local, na placa, sem precisar tirar
o Zen na placa, entendeu? Então, a teoria está explicada. Eu vou fazer o teste aqui para vocês verem, né? Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui com a mão só. Só um minutinho aqui, viu? Bom, eu já estou aqui com a ponteira do teste, ok? Tá aqui na minha mão. E eu tenho aqui a placa. Vamos supor, sair da teoria, vamos para a prática, né? Eu tenho essa prática aqui e eu tenho esse diodo aqui, Zener, tá na placa. Eu não quero tirar ele fora para saber se ele tá bom ou tá ruim. E eu vou testar ele no local. No caso, testar injetando uma tensão aqui. Eu estou injetando a tensão 30 volts, ali segundo o esquema, em série com o resistor de 1K. E no teste aqui ele vai monitorar dizendo a tensão que eu tô, se o Zener está funcionando, beleza, ok? Então eu vou polarizar ele aqui, pessoal. Vou polarizar ele aqui, colocando assim, de acordo com o desenho aqui. O positivo ele vem aqui para o catodo, ok? Positivo no catodo e o negativo no anodo, ok? Então deixa eu ver se aqui nós temos aqui o anodo e o catodo. Tem um Zener aqui, ó. Dá para ver aí, né? A marquinha, o risquinho no Zener. Catodo e anodo. Então, o catodo eu vou jogar o positivo. Deixa eu inverter aqui a mão. Bom, desculpa aí o para, mas é porque a gente com uma mão só. Eu tô aqui com o positivo, ok? E o negativo. Vou jogar o positivo aqui no catodo e o negativo no anodo, ok? Então, fazendo isso aqui, eu já tenho aqui no teste o Zener. Eu estou testando aqui se o Zener está funcionando. No caso, esse Zener é um Zener de 12 volts. Tem uma pequena variação aqui. Eu posso considerar essa variação até mesmo como uma variação do teste, né? Eu não sei se esse teste aqui está com uma aferição 100%. Mas eu já tenho certeza que esse Zener aqui está funcionando. Ele está gerando aqui 12 volts. Você vê que quando eu tiro a ponta do teste, ele volta para os 30. Voltou para os 30. Vou colocando aqui, ele vai me dar a tensão de trabalho do Zener, ok? Vou colocar aqui 12 volts, ok? Vamos agora fazer outra leitura em cima de outro Zener. Eu tenho esse Zener aqui. Esse Zener aqui eu sei que ele é 15 volts. Então eu vou ter que inverter a ponta aqui, porque aqui já é o contrário. O catodo é pro lado de cá e o anodo pro outro lado. Eu vou ter que inverter as pontas. Pronto, invertido as pontas. Eu vou medir aqui, ó. A ponta negativa no anodo, a positiva no catodo, ok? Bom, tô medindo aqui, você vai ver que vai dar a tensão do Zener, de trabalho do Zener, 14,6, ou seja, esse Zener aqui é um Zener de 15 volts, ok, pessoal? Então essa é a maneira que você pode testar o Zener, testar o componente sem precisar arrancar ele fora da placa. Isso aí no dia a dia do trabalho é uma mão na roda, porque você não vai estar precisando tirar peça. E outra coisa, a gente está vendo aqui um circuito com componentes normais, né? Imagina aí quando você pega um circuito com SMD e você precisa tirar o SMD para testar fora. SMD já é complicado, porque você vai usar soprador térmico, a placa, o componente é muito pequeno. Então se você for estar tirando peça fora para testar, e se você não tiver prática, você bota até perder a placa, né? Pode botar, tirar. E aqui não, desse jeito, com essa dica aqui, com esse macete, você vai testar o componente sem precisar tirar a peça fora. E você vai ficar com precisão em cima da certeza que realmente o Zener aqui está bom, ele não está com fuga. Tem aquele detalhe, por exemplo, se eu ligar invertido essas pontas, o que é que vai acontecer? Eu vou fazer agora para você ver. Bom, eu já inverti aqui as pontas aqui na mão, dei pausa para inverter porque eu tô com a mão só gravando e segurando as pontas. Então você vai ver que se eu inverter as pontas, você vai medir aqui a tensão, a corrente reversa do diodo.
No caso, isso aqui é de silício, então dá 0,7 volts. Então, outra maneira também você ter certeza que o diodo não está com fuga, ok? Se ele tivesse com fuga reversa, quando eu medisse aqui a tensão reversa dele, sabendo que ele é de silício, ele não pode dar mais, ele tem um limite para alteração. Então 0,7 volts, 0,79, aqui vai para alteração até mesmo do multiteste. Mas você sabe que o Zen está funcionando perfeitamente, ok, pessoal? Então a dica de hoje é essa, é uma dica bem simples, é uma coisa que eu estou fazendo, como eu disse, a pedido. Então você que viu essa dica e gostou, você quiser dar o teu like, eu agradeço. Amanhã ou daqui a pouco talvez eu tenha outra dica para dar referente a outro assunto. Mas aí nós vamos ficando por aqui e até o próximo vídeo.